Bem-vindos a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje, iremos estudar condições e quantificadores. Ora, comecemos por algumas definições. A definição de expressão designatória, que é uma expressão que depende de uma variável x, aqui por exemplo uma variável x, que quando substituída por um determinado objeto resulta numa designação. Por exemplo, 2πr é uma expressão designatória que depende de r. Aliás, esta é até a fórmula do perímetro da circunferência. Depois temos uma expressão proposicional, ou uma condição, que é uma expressão p de x, dependendo de uma variável x, que quando substituída por um objeto resulta numa proposição, ou seja, poderá ser atribuído o valor lógico de verdadeiro ou de falso. Por exemplo, 2πr igual a 25 é uma condição dependente de r. Por exemplo, se substituíssemos aqui o r por 1, teríamos uma proposição falsa, porque 2π não é igual a 25. Portanto, a ideia é: a expressão designatória está para a designação ou para o termo, assim como a condição ou a expressão proposicional está para a proposição. Portanto, uma expressão designatória, quando substituída por um valor, gera um termo, e uma expressão proposicional, quando substituída por um valor, e estamos a falar mais de expressões matemáticas, como é normal, vai resultar numa proposição. Portanto, é esta a relação entre ambas. A seguir vem a definição de quantificadores universais e o quantificador existencial. Portanto, um quantificador universal que se representa por um A virado ao contrário. Isto lê-se qualquer que seja o x p de x, é verdadeira se, ao substituir o x por um determinado valor, se obtém sempre uma proposição verdadeira. Portanto, no fundo, temos aqui uma condição. Atrás desta condição temos este quantificador universal. O que é que isto quer dizer? Que esta proposição geral será verdadeira se, ao substituir nesta condição o x por um determinado valor, obtivermos sempre uma proposição verdadeira. Bom, já vamos ver alguns exemplos disto, mas, por exemplo, poderíamos ter para todo x ao quadrado é igual a x vezes x. Ora, temos aqui uma condição. Ao colocarmos um quantificador, esta condição acaba por se transformar numa proposição, porque isto pode ter o valor lógico de verdadeiro ou de falso. Neste caso, e considerando o x pertencente ao número reais, esta proposição é verdadeira. Qualquer que seja o número real, o x ao quadrado é igual a x vezes x. Portanto, estamos perante uma proposição. Portanto, quando temos o quantificador, transforma-se numa proposição verdadeira. Portanto, um exemplo de uma falsa seria, para todo x, vírgula, x ao quadrado é maior do que zero. Esta, por exemplo, já não é uma proposição verdadeira, porque o zero não verifica esta condição quando estivermos a pensar no conjunto dos números reais. Portanto, se apenas tivermos isto, estamos perante uma condição. Quando esta condição vem acompanhada de um quantificador, passa a ser uma proposição, uma vez que ela pode ser verdadeira ou falsa. Porque há um bocadinho de confusão entre quando é que temos uma condição e quando é que temos uma proposição. Nesta situação, a partir do momento em que aparece um quantificador, quer este, quer o existencial, passamos a uma proposição. Ora, uma condição qualquer diz-se universal se para todo o x p de x for verdadeiro. E temos aqui um exemplo de uma condição que é universal. Portanto, se a gente colocar aqui um para todo x atrás, temos uma condição verdadeira. Uma condição diz-se universal num certo universo, num certo conjunto U, se para todo o x pertencente a U, P de x for verdadeira. Passemos à noção de quantificador existencial. Portanto, o quantificador existencial vem com um E virado ao contrário e lê-se existe pelo menos um. E esta condição é verdadeira se existir pelo menos um valor no conjunto considerado para o qual a proposição é verdadeira. Por exemplo, se eu escrever existe um x tal que... Aqui vem normalmente com dois pontinhos. Deixa-me só escrever um bocadinho isto melhor. Existe um x tal que x ao quadrado é igual a 9. Existe de facto, até existem dois números reais que ao quadrado dão 9, que é o 3 e o menos 3. Portanto, esta proposição, lá está, mais uma vez que o quantificador é uma proposição verdadeira.
Uma condição qualquer disto possível se existe um x, p de x for verdadeira, caso contrário é dita impossível. E temos aqui mais um exemplo. 3x igual a 21 é uma condição possível. Porquê? Porque existe um x tal que 3x é igual a 21. Ok? Uma última conclusão, uma última consideração é que toda a condição universal é possível. Vamos já resolver aqui um ou outro exercício. Já agora também há a noção de condição possível num determinado universo U. Temos aqui dois conjuntos, o A e o B. Pretendemos representar em extensão o conjunto A, o conjunto B, a reunião do A com B e a interseção do A com B. Portanto, para tal, vamos precisar de resolver esta inequação. Portanto, temos 15 menos 3x. Eu vou resolver aqui no Corel Painter. Puxar só um bocadinho para cima. Então temos 15 menos 3x sobre 2 maior ou igual do que menos 1. Podemos passar tudo ao mesmo denominador. Ficamos com 15 menos 3x maior ou igual do que menos 2. Depois o 15 passa para lá a subtrair e ficamos com menos 3x maior ou igual do que menos 17. Menos 2 menos 15 dá menos 17. E agora só precisamos ter cuidado aqui com esta divisão. Recordem como é que as coisas funcionavam no nono ano. Sempre que dividíamos por um número negativo, a desigualdade tinha que virar ao contrário. E já estou a meter tudo positivo porque menos com menos dá mais, está bem? Portanto, dá 17 terços. Ora, como aqui estamos a considerar os números naturais que são inferiores a 17 terços, e tendo em conta que 17 terços é 5,666, então o conjunto A não é mais do que 1, 2, 3, 4 e terminamos no 5. Recorde que os números naturais começam em 1, está bem? O 0 não conta ainda. Depois, conjunto B é mais simples de descobrir. São todos os divisores de 8. O 1 divide o 8, o 2 divide o 8, o 4 divide o 8 e o 8 divide o 8. Não temos mais nenhum divisor de 8. E agora vamos definir a reunião e a interseção. Relembrar um bocadinho destes conceitos de conjuntos. Como é que se faz a interseção? São os elementos comuns aos dois conjuntos. Neste caso, será o 1, o 2 e o 4. E a reunião? São todos os elementos, quer de um, quer de outro conjunto, claro, sem necessidade de repetir os conjuntos, os elementos. Portanto, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 e ainda o 8. Ok? Esta era a primeira pergunta. Agora pretendemos definir uma condição que seja universal em A. Ora, podemos, por exemplo, dizer que a condição poderia ser x menor do que 6. Esta é uma condição que é universal em A. Porquê? Porque para todo x pertencente a A, esta proposição é verdadeira. É um exemplo de uma condição universal em A. Vamos a uma condição que seja impossível em A, mas possível em B. Portanto, isto seria a linha B. Vamos à linha C. Aqui poderíamos considerar, por exemplo, x maior do que 7. Há um elemento em B que verifica esta condição, portanto, é possível em B. No entanto, não existe nenhum elemento em A que verifique esta condição. E vamos finalmente à última, uma condição que seja possível em A e em B. Pode ser, por exemplo, simplesmente x igual a 2. É uma condição que é possível nos dois. Depois podíamos tornar isto um bocadinho diferente, sei lá, meter 2x igual a 4, que acaba por ser a mesma coisa. A ver, desde que seja uma condição de tal modo que existam elementos de A e de B simultaneamente que verifiquem essa mesma condição. A gente até pode tomar como referência a interseção dos dois conjuntos, ok? Numa próxima aula vamos estudar as propriedades dos quantificadores. Até breve.